e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor esteja com cada um de nós, com cada um de vocês. Mais uma vez nesse dia, louvando, agradecendo, sempre agradecendo a Deus por mais um dia, por Ele nos dar a graça de poder olhar, respirar e sentir, e nos dar esse dia de entender mais uma vez a Sua Santa Palavra. E para a nossa reflexão desse dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Meus amados, lá fala assim: Jesus de Nazaré. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam de tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se opera por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhe: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. Amém? Meus irmãos, olha só que interessante essa passagem de hoje. Jesus, essa passagem vem logo após da passagem que foi falada ontem, da mulher hemorroísta, naquela fé tremenda de querer tocar no manto de Jesus, foi estancado o seu fluxo de sangue. Chegou até a casa de Jairo e ressuscitou aquela menina que diziam que estava morta. E na sequência ele entra em sinagoga, mas na sua pátria, Nazaré. Jesus de Nazaré entra na sua igreja e ele começa a ensinar. E ali, aquele monte de gente, com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. Mas que Jesus que é esse? E quando eles viram que era o Jesus que morava ali com eles, eles ficaram perplexos, admirados. Mas esse aí? Não, esse aí não pode. Esse Jesus é aquele que vivia aqui conosco, que saiu daqui. Não é ele os seus irmãos, Tiago, José, Judas, Simão? E não são também as suas irmãs? Não, não pode. Esse Jesus não pode. Meus irmãos, olha que pensamento daquele povo. Que Jesus ele estava na sua caminhada, ensinando, pregando, fazendo grandes milagres. E ele fala, mas que ali, naquele lugar, ele não pôde fazer tantos milagres, porque aquele povo não acreditava. E a gente procurando, lendo, entendendo, pedindo essa sabedoria de Deus, a gente vê que muitas vezes é assim mesmo. É dessa maneira até hoje que acontece. Quantas pessoas no meio de nós, às vezes viviam no meio das drogas, prostituição, e quando a pessoa começa a levar uma vida reta, a gente vê que aquela pessoa prega com unção, com ousadia, com coragem. Aí por conhecer os seus irmãos, por conhecer a sua família, fala, não, aquele ali daquela maneira, não, esse aí não. Aí o interessante, o que acontece? Muitas pessoas são convertidas através da pregação daquele irmão que vivia, já não vive mais, porque tem uma vida reta. E aquelas pessoas da sua própria vizinhança, daquele bairro ali, daquela cidade, que sabendo que era ele, que conhecia ele, falando, não, esse aí não. Esse aí não pode. Meus amados, é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que quantas vezes nós saímos da nossa casa, evangelizamos muitas pessoas, as creem, mas os da nossa própria casa não creem. Porque começa a julgar, começa a apontar, começa a questionar. E muitas vezes é isso, fala, não, mas o irmão daquele, de Jesus,
aquele Simão, aquele Tiago, aquelas pessoas que vivem aquela vida torta, vamos dizer assim, né? Porque não fala nada da vida deles aqui. José, não. E as irmãs deles? Vamos dizer assim, aquelas fofoqueiras que elas vivem falando da vida dos outros. Jesus, não, esse Jesus não pode fazer. Começa a haver uma comparação entre os da família com aquela pessoa ungida, com aquela pessoa cheia da graça de Deus. E aqui nós estamos falando de Jesus Cristo. O interessante é que aqui no capítulo, né, do capítulo 4, no versículo 4, fala assim: mas Jesus lhe disse, um profeta só é desprezado em sua própria pátria. Não pôde fazer milagres algum ali, curou apenas alguns enfermos impondo-lhe as mãos. E ele admirava, olha, Jesus admirava da desconfiança deles. Olha para você ver que interessante, no capítulo 5. Jesus, no capítulo 6, admirava-se ele da desconfiança deles. Meus irmãos, e no meio de nós é desse jeito, é dessa maneira. E a gente vê, assim, só uma explicação rápida, a gente sabe, a nossa igreja prega isso quando às vezes prega. Esses irmãos de Jesus aqui não é irmãos de sangue, que saiu do ventre de Maria. Do ventre de Maria saiu só Jesus Cristo. Quando fala irmão, irmã, era a parentela. A parentela daquela época eles falavam como se fossem irmãos. Porque Jesus mesmo foi só ele que saiu do ventre de Maria. E Jesus desconfiava. Como que Jesus ficou perplexo também? Como que pode? Quantas coisas que eu já fiz, esse povo sabe do que eu fiz, os lugares em que passei. Ou melhor dizendo assim, logo atrás, aquela mulher foi curada de um fluxo de sangue ao relar no meu manto. Entrei na casa daquele chefe da sinagoga, Jairo, e aquela menina ressuscitou. E aqui na minha casa, na minha terra, na minha pátria, esse povo não acredita em mim. Meus irmãos, nós sabemos que na nossa casa, a maior oração que existe dentro de casa, para a cura de um enfermo, para a libertação das drogas, do vício, é a oração do pai e de uma mãe. E muitas vezes pais e mães não acreditam. Muitas vezes pais e mães levam para que as pessoas rezem. Tem que levar sim, fazer oração, mas o pai e a mãe às vezes não está tão descrente que não tem a fé de impor nas mãos dos seus filhos e orar pedindo a graça. Não existe amor maior do que o pai e de uma mãe em cima dessa terra. Eu quero deixar essa explicação para você hoje que ouve. Você tem toda a autoridade, em nome de Jesus, de impor as mãos nos seus filhos, ou de estender as mãos, ajoelhar e pedir onde eles estiver. Jesus, cura. Jesus, liberta o meu filho, liberta a minha filha. Irmão, mesmo que as pessoas aos seus lados, não tem problema se acreditar, mas se uma mãe de fato acreditar, aquele filho é liberto das drogas, da depressão, porque aquela mãe, ela acredita, ela crê em Jesus Cristo. Então que nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, vamos deixar com que o Espírito Santo adentre o nosso coração e esmoleça o nosso coração para que esse Jesus venha reinar em nós, com seu amor, com sua graça, com a sua misericórdia, e que nós possamos aceitar Ele como o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Oremos um instante, só um instantinho, pedindo essa graça de Deus. Meu Senhor e meu Deus, nesse instante eu te peço, Senhor, para mim e para cada um desses meus irmãos que ouve, eu te peço, Senhor, visite o lar de cada um, visite cada mãe, cada pai, cada filho que vive às vezes deitado no leito de uma cama, fecha-se esse quarto, fica no escuro. Eu te peço, Senhor, que a luz do Teu Espírito Santo, que essa luz que brilha do Teu lado, do Teu coração, Senhor, adentre nesses lares, adentre nesses quartos, levando alegria, levando a vida, levando um sopro novo, Senhor. Porque nós sabemos onde o Teu Espírito Santo paira, Senhor, ali haja alegria, ali haja paz, ali há cura, ali há, Senhor, libertação, porque é o Seu nome quem está ali, Senhor. E eu te peço, Senhor, leva alegria nesses corações desses irmãos que ouvem, para que eles realmente creem que só o Senhor é o nosso único Deus e Salvador. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar inscrever-se, apertar o sininho, deixar o seu joinha, o seu like. Envie essa mensagem, me ajude a evangelizar, enviando nos seus grupos de WhatsApp, o grupo da família, o grupo dos amigos. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu pedido de oração.
e sejamos crentes de verdade, acreditando na palavra de Deus, que ela cura e liberta. Fica todos com Deus e até a próxima.